Olá, boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo, conforme combinado. Havia falado para vocês que após este material de aferição de dados vitais, de sinais vitais, iríamos iniciar as aulas práticas, né? Depois a gente vai alinhar com a Risoneide para a gente iniciar. Estávamos falando sobre pressão arterial, um dos sinais vitais muito importante, né, para o nosso paciente. Porém, tem muito paciente hipertenso, tá? E a maioria das complicações, das doenças, das intercorrências médicas tem alteração da pressão arterial, ou para mais ou para menos, tá? Então, a aferição de pressão arterial é também uma atribuição da enfermagem, esta aferição, e teremos que aprender, né, corretamente, entender o mecanismo da aferição de pressão arterial para desenvolver bem o nosso trabalho na prática, tá? Então, APA, que é a sigla da pressão arterial, eu já disse para vocês, né? Sistólica registrada antes da diastólica. Então, a sistólica é a máxima, tá? A sistólica é a pressão máxima do paciente. É a 12, né? Então, PAS 12, né? 12, 13, 14, 16, 18, 20 é a pressão máxima, que nós chamamos de sistólica. Diastólica é a mínima, né? Pressão mínima é a diastólica, que é a segunda, né? O primeira batida, né, é a máxima. A última, né, quando inicia mais forte, a última é a diastólica. Então, 120 por 80, 120 sistólica e 80 diastólica, tá? É importante vocês aprenderem essa interpretação, pois, né, tem a máxima e a mínima. Nós teremos que conseguir aferir as duas pressões do paciente, tá bom? A PA reflete as inter-relações entre os vários fatores hemodinâmicos. Como eu disse para vocês, não é porque o João ou a Maria são hipertensos, que nós chamamos HAS, né, hipertensão arterial sistêmica, é que só desses pacientes que devemos preocupar. Porque em todas as doenças, né, a maioria das doenças, por exemplo, se é uma crise de diabetes, a pressão altera. Se é um acidentado grave, a pressão altera. Se é um paciente psicológico, às vezes ele nunca foi hipertenso, vai alterar também. Na gestante tem alteração da pressão arterial. Então, várias patologias, várias doenças pode ter alteração da pressão arterial. Então, é um dado, né, de suma importância, né, essa conferência, essa aferição dessa pressão. Volume sanguíneo, viscosidade sanguínea, elasticidade das artérias. A pressão sanguínea é o produto do débito cardíaco mais do débito urinário também. Débito cardíaco vezes os débitos, né, urinários. Qualquer alteração desse fator altera a PA, tá? Então, tudo no paciente pode alterar. Tabela de classificação da pressão arterial maior de 18 anos. Classificação ótima, 12 por 8. Pressão sistólica, pressão diastólica. Normal, 130 por 85. Limítrofe, 130 a 139, 85 a 89. Está no limite, tá? Essa 103 por 8,5 ou 8,9, que vai até quase 9, essa pressão está no limite para não ser pressão alta, tá? Para não ser um valor já de hipertenso. Hipertensão, tá? Estágio 1 leve, 140 por 90, tá? Então aqui no limite é 130 por 89, né? Estágio 2 moderada, 160 por 100. Estágio 3, que nós chamamos de grave, maior que 180 e maior que 110. Sistólica isolada, 140 por 90, tá? O valor mais alto da sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. Quando a pressão sistólica e a diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação do estágio, tá? Isso é uma norma das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial.
bom? Então, esse quadro vai nortear vocês os limites das pressões, né? Ótima, normal, no limite, hipertensão, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, tá bom? Fatores que podem alterar a pressão arterial, tá? São vários fatores, hemorragias. A hemorragia, quando tem uma hemorragia importante, principalmente interna ou externa que seja, tende a cair a pressão arterial, tá? Então, aquele fluxo que estava alterado, né, ele vai diminuir devido à perda sanguínea, tá? Aumento da PIC, da pressão intracraniana, tá? Dor, se o paciente está com dor também, a pressão altera. Insuficiência renal crônica, anestesia geral, idade, criança e adulto, ansiedade, estresse também altera muito a pressão arterial. Drogas, por isso que tem muito AVC hemorrágico ou isquêmico através de drogas, tá? E fatores também hormonais, também tem uma alteração importante na pressão arterial. Variação de PA. Normotenso é normal, hipertenso, pressão alta, tá? Hipotensão, pressão baixa, pressão convergente, a pressão arterial sistêmica e a pressão arterial diastólica próximas. Vai ficar 14/12, tá? Ou 18/14. Isso é pressão convergente, perto uma da outra. E pressão divergente é longe uma da outra. Vai ficar 14/4, entendeu? Então essa é a divergente, são distantes. Convergente, próxima. Divergente, distantes, tá? Então são termos para vocês entenderem, tá? O mecanismo para ter o entendimento de aferição de pressão arterial. Regras para aferição de pressão arterial. Verificar se o paciente ingeriu alimentos, por exemplo, álcool, café, interfere, ou realizou exercício fixo a menos de 30 minutos, também dá interferência na pressão arterial. Para mais ou para menos, né? Mas geralmente esses fatores é para mais. Verificar calibração do aparelho, tá? Não confiem, né? O aparelho pode estar ótimo no paciente que saiu lá do estabelecimento de saúde. No outro paciente já pode ter uma alteração. Então, ficar atento nessas alterações também, principalmente se a pressão der muito fora do contexto, tá? Normais do paciente, né? Você sempre vai fazer uma anamnese, né, com o paciente. O senhor é hipertenso, já teve pressão alta, como que a pressão do senhor é boa? A minha pressão é 12/8. Toda vez que afere, minha pressão é 12/8. Aí você vai aferir, a pressão dele tá 20/12. Aí você tem que aferir 2 vezes, você tem que checar o aparelho, tá bom? Esfigmonômetro, manômetro, manguito, válvula de liberação de ar. Tipos, aneroide, que é o portátil, e o de mercúrio, que são mais precisos, tá? Verificar o tamanho adequado do manguito, 2/3 do membro. A bolsa de borracha deve ser 80% da circunferência do membro. Testar estetoscópio, tá? Testar também o esteto antes, você dá uma batidinha, né? Coloca no ouvido e dá uma batidinha. Receptores auriculares e biauriculares, tubo, receptor de tórax, campânula mais diafragma. Solicitar silêncio do paciente na aferição. Nunca vai aferir uma pressão arterial com o paciente conversando. Vai também dar alteração, tá? Se conversar, vai dar alteração. Tipos de aferição de pressão, né, arterial. Não invasiva, estetoscópio, mais o esfigmomômetro. Nós chamamos de esfigmo, tá? Que é muito grande esse nome, né? Nós chamamos de esfigmo. Invasiva, cateter arterial, mais circuito de pressão, mais monitor. Tá? Esse é o que tem, né? Quando tem o monitor cardíaco, também através do oxímetro e os eletrodos no abdômen do paciente, no tórax, iremos também aferir essa pressão arterial, tá? Então, gente, por hora é só. Vamos encerrar esse primeiro momento da nossa aula. Daqui uns minutinhos retornaremos para o segundo momento, ainda dando continuidade na pressão arterial, ok?